Olá galera, beleza? Eu sou o Calma Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calma Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calma Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calma Teixeira de Oliveira Silva, galera. No vídeo de hoje, é um vídeo sobre qual é a diferença entre Monstros S.A. e Shrek. Sim, é um vídeo de animação em que eu vou falar sobre Shrek e Monstros S.A. Como é que é a diferença que esses dois filmes, que essas duas animações têm. Uma animação da Pixar e da DreamWorks, certo? Então, já vai deixando muito like no vídeo, se inscreva-se no canal se você não for inscrito e dá muito gostei, muito like. E cara, bora falar qual é a diferença, tipo, de Monstros S.A. pra Shrek. Tipo, como é que são esses dois filmes, né? E vão, né, explicar como que eles se funcionam, né? E como é que é a dinâmica do um e do outro, certo? Então, vamos lá então começar esse vídeo. Bom, vou começar, vamos começar a falar de Monstros S.A. Bom, Monstros S.A. é uma animação sobre os monstros, né, deles entrarem em portas e dar um susto nas crianças, né? Sobre dar susto nas crianças, né? E tem monstros que trabalham numa fábrica. E esses monstros trabalham numa fábrica que, que assustam as crianças, né? Com, né para elas se assustarem, para ter a energia do grito das crianças. Trabalham com a energia do grito das crianças. Esse é o filme Monstros S.A., em que os monstros têm sentimentos, certo? Então, é um filme sobre os monstros assustando crianças, não, dando susto nas crianças, entrando em cada porta para que o pino, né, o coisa, né, remita e remita e cresça, fique vermelho de energia do grito das crianças, né? Certo? Então, e tem essa fábrica que é a Monstros S.A., que permite que os monstros entrem em portas para que tenha a energia do grito das crianças nele, esse pino. Que não é pino, é qualquer coisa que fica com a energia do grito das crianças, certo? Esse é o filme Monstros S.A. e que os protagonistas são Sullivan e Mike Wazowski, certo? E eles são os protagonistas, né, do filme, certo? Tipo, um assusta uma criança entrando numa porta, que é o Sully, e o outro é só o ajudante, né? Que ajuda, né? O Sully para assustar a criança abrindo a porta para ter a energia do grito, certo? Que é o Mike Wazowski, certo? Certo? E, cara, eu não vou falar muito sobre o filme não, né? Para o vídeo não ficar tão longo, né? Porque afinal o vídeo não é só sobre o Monstros S.A. não. É também sobre Monstros S.A. e Shrek, tá? Então, eu vou falar bem pouco sobre Monstros S.A. Mas, cara, acontece que, tipo, tem uma criança nesse filme que é a Boo, que ela aparece, tipo, do Neida. Do Neida, tipo, naquela cena em que o Sullivan entra, né? Quando ele viu que uma porta tava em algum lugar, né? Daquela parte, né? De portas para os monstros entrarem e darem um susto nas crianças para ter a energia do grito. Ele viu que tinha uma porta. E numa entrada as portas estavam lá, porque, pô, já era folga para os monstros depois, né? E aí acontece que só tinha uma porta, e essa porta era a porta do quarto da Boo. E aí o Sully foi ver se tinha alguma coisa, que estava tudo em ordem, ou se tinha alguma coisa
demais, ou se tinha uma criança, não tinha ninguém. Eis que a Boo saiu de lá e aí acabou conhecendo o Sully. Ele acabou assustado porque tinha uma criança que saiu do quarto e ele tentou botar ela no quarto, fechou a porta, mas depois ela saiu de lá como se fosse um transporte. Que isso, a Boo tem poderes? Sim, ela tem poderes, né? Tem uma teoria dizendo que, na verdade, ela tem poderes de transporte. Ela consegue se transportar. Pois é, a teoria aí por aí, especulamente da teoria da Pixar, certo? Enfim. E aí acontece que o Sully, ele vai se apegando a Boo e tal, leva ele até pra fábrica também, ô louco. Mas disfarçada de monstro. Não de. Não é ela de humana, porque senão iam suspeitar que um monstro estava cuidando de uma criança na Monstros S.A. Pois é, enfim. Mas eu acho que eu já falei já um pouco mais sobre Monstros S.A., certo? Já falei um pouco já, né? E agora já podemos ir para Shrek e falar um pouco mais sobre o Shrek. Cara, Shrek é um ogro que vive sozinho, isolado, que não gosta de ninguém e não quer ninguém por perto, certo? Shrek é uma paródia de todos os contos de fada da Disney, né? Certo? E, cara, ele é um ogro solitário, né? Mas ele gosta de ser um ogro solitário. Do primeiro filme, né? Ele sempre foi sozinho. Só que acontece que tinha alguns ogros no pântano, né? Porque afinal não tinha só ele como ogro, não. Não só tinha ele como ogro, não. Tinha mais alguém. Só que acontece que, na verdade, eu acho que esses ogros sumiram. Não, sumiram não. Parece que eles não existiam mais ali. Porque como é que pode ter só um ogro naquele pântano? Com certeza tinha mais alguém, né? Tem uma teoria dizendo, né, isso, né? Que na verdade o ogro matou todos os ogros que viviam naquele pântano. Pois é, realmente, especulamente, né? Enfim. Mas é. Mas tipo. Shrek é um ogro que e aí vai conhecendo o burro, né? E tal. E ele. Desde o momento que ele aparece, ele, né, acaba seguindo o Shrek, falando com ele, não para de falar, fala toda hora, e enchendo o saco, né, do Shrek, até o Shrek ficar de saco cheio com o burro, certo? Enfim, e aí acontece que vai indo, né, vai indo, aparece a Princesa Fiona, aí aparecem uns contos de umas fadas de conto de fada que aparecem no pântano do Shrek. Aí ele tem que ir até o Lord Farquaad para que ele tire essas fadas de conto de fadas do pântano dele. E para isso ele tem que ir lá salvar a princesa Fiona para recuperar o seu pântano de volta, certo? E aí o filme vai seguindo, certo? Né? E tal. O ogro meio, né, o ogro Shrek acaba, tipo, quando ele vai, tipo, conhecendo um pouco mais sobre a Fiona e leva ela até o Farquaad, ele meio que se apaixona por ela, acaba se apaixonando por ela e acabou que, na verdade, ela ouviu uma conversa do burro com a Fiona dizendo que ela estava falando meio que mal do, do Shrek. Aí o Shrek não gostou e já tinha chamado o Farquaad para ir buscá-la. E assim por diante. E assim por diante, o filme se segue, aí tem a franquia de filmes do Shrek, que eu não vou falar nem do segundo, nem do terceiro filme, nem do quarto filme, porque senão o filme pode, ou senão o vídeo pode ficar bem longo, certo? Mas enfim, o que eu posso dizer? Qual é a diferença de Monstros S.A. para Shrek? Cara, a diferença aqui é o seguinte, os dois filmes se parecem um pouco, né? Pô, é sobre um monstro que assusta crianças para ter a energia do grito das crianças. O outro assusta as pessoas, não, pessoas que têm medo
do Shrek, que é um ogro perigoso e assustador. É, pois é, isso mesmo. Ele meio que dá medo às pessoas. É, pois é, isso mesmo. E aí acontece que o, o Shrek e aí até o Sully são até meio que parecidos, né? Tipo, um assusta crianças para ter o grito das crianças. E, e também o Shrek já dá medo às pessoas por ser um ogro. Só que também a gente vê que a personalidade do Shrek e do Sully são um pouco parecidas, né? Dá pra perceber, tipo, o Sully não queria cuidar de uma criança como a Boo, porque era uma criança e ele era um monstro. E o Shrek não queria nem papo com um burro, não queria nem ficar com ele como amigo, né? Porque ele queria ficar sozinho, né? Não queria papo com um burro, mas acabou que ele foi. Mas acabou que quando os dois meio que fizeram uma grande amizade, aí os dois que formaram uma grande dupla de amigos entre o ogro assustador, o Shrek, e a Boo. Não. E aí o monstro, né? O Sully, que acabou se apegando com a criança Boo, e aí os dois viraram grandes amigos. É, realmente acho que a personalidade do Sully e do Shrek são bem parecidas, né? Você não acha? E, e eles são. E cara, tipo. Monstros S.A. saiu em 2001. Shrek também saiu em 2001. Saíram no mesmo ano. E quem ganhou o Oscar de melhor animação de 2001, que muita gente sabe disso, foi Shrek. Shrek ganhou o Oscar de melhor animação de 2001. Por ter piadas engraçadas que só os adultos entendem, por ser mais comédia e por ser da hora e bem divertido. Monstros esse ano não ganhou porque. Não é porque. Não é tão engraçado. Não, tá. Tem alguns pontos que são engraçados, mas é um bom filme. É um excelente filme. Eu gosto de Monstros S.A. Deveria ter ganhado o Oscar de melhor animação de 2001? Sim, deveria. Mas não ganhou. Por que que não ganhou? Não ganhou porque não tinha Shrek. É, tinha Shrek. E aí por isso que não ganhou. É, mas Shrek, mas aqui que né, porque a DreamWorks já vai começando a fazer um pouco sucesso já com Shrek. E aí quando foi com Kung Fu Panda, Como Treinar Seu Dragão, Madagascar, a DreamWorks foi fluindo, hein? E fazendo sucesso com seus filmes, hein? E a Disney em crise, hein? Tentando, né? Vamos fazer animação 2D para continuando a fazer animações em 2D e elas fracassando e gente só querendo ver 3D e aí a Disney começou a fazer, aí depois a galera não começou a curtir, aí depois voltou pro 2D e a galera não começou nem a curtir. Pois realmente a Disney nessa época tava bem em crise e a DreamWorks tava lá, né? Tava lá fazendo seus sucessos, hein? Pois é. Mas o que eu posso dizer? Monstros S.A. e Shrek se parecem um pouco, se parecem. Mas a diferença é grande, um pouco grande, mas é uma diferença boa, né? Do Sully se parecer com um pouco com o Shrek, os dois têm uma personalidade diferente, o Mike e o burro também, e aí assim por diante, e assim vice-versa. Mas eu gosto dos dois filmes, acho bem legal, os dois são divertidos, da hora, gosto de Monstros S.A., gosto de Shrek, Shrek é incrível, maravilhoso, top e magnífico. É isso, enfim, galera, vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, dá muito like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, me siga. Não, me siga não me siga no Instagram não, porque eu não tenho Instagram. Dá o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, dá o like.
comenta. É isso. É nóis. Até amanhã e tchau, gente. É isso.